E aí galera, Dabi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e também por baterem quase o dobro da meta da parte anterior. A pedido de vocês, hoje eu estou trazendo o recap da parte 18 do Prota que despertou o sistema de um deus, e se tornou o rei invencível do seu próprio território. O card da playlist dessa obra vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 5.000 likes, eu faço a parte 19 dessa obra. Na parte anterior, o rei invencível invadiu o reino dos imortais, e tacou terror em geral. Enquanto o Prota saboreava uma grande quantidade de pontos de domínio após eliminar seus inimigos, ele ficou surpreso ao ver duas crianças no meio do campo de batalha. Ao mesmo tempo ele sentiu uma grande quantidade de energia indo em sua direção, e percebeu que os velhos que estavam atrás do pano finalmente entraram em ação, e sem nenhuma hesitação. Ele se teletransportou para fora do alcance do ataque, e nisso os irmãos acabaram sendo pegos na explosão, e ao invés dos 5 monarcas imortais se sentirem culpados, eles jogaram toda a culpa no rei invencível. É claro, o Prota não se importou com isso, ele só estava calculando o quanto de energia teria que usar para acabar com os 5 ao mesmo tempo. E diferente da preocupação dele, o velho bizarro estava animado com a aparição dos 5 anciões, não só ele. Os figurantes do reino superior também. O rei invencível era a primeira pessoa em centenas de anos que forçou os velhos usarem seus poderes ao máximo, e devido a isso, eles não estavam nada felizes. É claro, o Prota não sentiu ameaçado com a nova forma deles, ele só queria que o ciclo pegasse mais fogo, para ele ganhar o máximo de pontos possível, e por causa da sua arrogância, a anciã perdeu a paciência, e atacou ele com sua energia elétrica. E sentindo uma grande quantidade de eletricidade vindo daquela cobra, o rei invencível desviou do ataque calmamente, e em seguida partiu para cima dela em uma grande velocidade. Se ele tivesse lutando só contra ela, ele teria acertado seu golpe em cheio, mas como seus adversários são 5 anciões com muita experiência em batalha, ele acabou errando seu golpe. O velho tinha usado sua habilidade para teletransportar sua companheira, e os outros 2 anciões aproveitaram para atacar ele. E se não fosse sua velocidade, ele teria recebido um golpe crítico, mas antes de poder respirar direito, a anciã apareceu na sua frente, e o atacou com sua garra elétrica. E mesmo sendo golpeado de todos os lados, o rei invencível conseguiu desviar do ataque, e em seguida mandou ela voando para longe, e ela acabou se chocando na cidade, e devido ao impacto várias residências acabaram sendo destruídas. Naturalmente os velhos ficaram mais irritados ainda, já que eles também tinham sentimentos. E queriam vingança, então o Prota não era o único que estava lutando à base do ódio, e para realizar a sua vingança, o grande monarca atacou ele com toda a sua força, e por ele ter recebido o golpe em cheio, os velhos pensaram que a batalha tinha terminado, e se prepararam para destruir as 9 províncias como forma de vingança, mas antes de partirem, eles viram o rei invencível se levantando em perfeito estado. Neste momento eles perceberam que talvez não ganharia essa batalha. Vendo o Lorde das Províncias aguentando os ataques dos anciãos, a chefe da família Jian percebeu que ele não estava blefando antes, e perguntou para a fada Yushin o que ela sabia sobre ele, e ela respondeu que o poder dele é de um nível incomparável, e ele é muito vingativo. Então ele não parará até realizar sua vingança, já que o reino imortal tinha ultrapassado o limite. Ao ouvir isso, a chefe da família Jian ficou confusa, para ela não fazia sentido essa batalha. Não importa o quão forte ele é, ele não poderá tocar nos alicerces do mundo superior, então seria mais fácil ele simplesmente salvar sua esposa, mas atualmente isso já era tarde demais, já que ele estava prestes a ser derrotado pelos 5 monarcas. Mas para o desespero dela, a fada Yushan revelou que esse no mundo superior é o clone dele. O corpo original continua no continente das 9 províncias, e essa não era a primeira vez que ele faz esse tipo de truque. Naturalmente a chefe da família Jian ficou apavorada com essa notícia, já que um simples clone tem o cultivo de um monarca, e no mesmo momento, ela percebeu que o objetivo dele nunca foi a Xuanxu, seu real objetivo era o domínio imortal. O segundo ancião foi o primeiro monarca a ser eliminado pelo bastão mágico do Prota, e como recompensa ele ganhou 150 milhões de pontos de domínio, e para vingar seu companheiro, o terceiro ancião agarrou seu inimigo, e concentrou toda a sua energia em um único ponto, e em seguida se explodiu. Ele se sacrificou para vingar o seu amigo, e por causa da grande quantidade de energia da sua explosão, toda uma pequena ilha do céu foi destruída, e os monarcas ficaram tristes com as mortes dos seus velhos amigos, e enquanto segurava o cadáver do terceiro ancião, a anciã só esperava que o sacrifício do seu companheiro não tivesse sido em vão. Não só ela, os cidadãos do reino superior oraram pela vitória dos imortais. E vendo a metade do corpo do invasor destruída, eles se encheram de alegria, e agradeceram o terceiro ancião pelo sacrifício.
E bem animado, o velho bizarro começou a registrar que os 5 monarcas se uniram e derrotaram o invasor do reino inferior, e assim eles ganharam a guerra. O principal motivo da derrota do invasor era porque, mesmo tendo seu cultivo no nível monarca imortal, ele não tinha muita experiência em batalha. Quando os figurantes foram pendurar o corpo do invasor no lugar mais chamativo das 9 províncias, eles viram uma energia escura saindo dele. Ao mesmo tempo, o grande ancião sentiu uma aura avassaladora, e olhando para ver o que era, ele viu um pergaminho saindo do corpo do invasor, e em seguida uma grande explosão de luz ocorreu. A energia era tão forte que estava mandando os figurantes para longe, e percebendo o perigo do talismã, o grande ancião tentou destruir, mas já era tarde demais. Um clone ainda mais forte do Rei Invencível apareceu no Reino dos Imortais, e com sua aparição, os anciãos perceberam que tinham sacrificado tanta gente para derrotar apenas um clone. É claro, o velho bizarro também ficou chocado com isso. Essa batalha estava deixando seus livros de histórias todo bagunçado, e como já não tivesse ruim o suficiente, o invasor estava muito mais forte do que antes. Diferente do que os anciãos pensaram inicialmente, o Rei Invencível ignorou eles, e voou para longe. E vendo a direção que ele estava indo, eles perceberam que ele queria destruir o alicerce imortal. Antes o Prota estava destruindo tudo por todas as partes, mas ele não tinha conseguido encontrar o ponto central. Mas esse seu novo clone conseguiu encontrar essa árvore que limita a vida do domínio imortal da Tartaruga Negra. Esse é o pilar do equilíbrio do reino superior. Desesperados, os anciãos revelaram que se ele destruísse isso, o domínio da Tartaruga Negra iria despencar. E as 9 províncias seria afetada também. Mas sem se importar com seus avisos, o Prota causou feridas graves em 2 monarcas com apenas um movimento de dedo. E devido a essa demonstração de poder, o grande ancião percebeu que o invasor estava no nível do Senhor do Domínio, um nível acima de um monarca imortal. Para vingar os cidadãos das 9 províncias que vinham sendo tratados como formigas pelos imortais, o Rei Invencível jurou vingar as 9 províncias de todas as formas possíveis, e dando seu primeiro passo para realizar seu novo objetivo, ele destruiu o pilar do domínio da Tartaruga Negra. Enquanto isso, no território mortal de Nishan, o domínio vizinho da Tartaruga Negra, nós vemos um homem misterioso do mundo inferior derrotando todos os guardas da residência do Lorde, e os sobreviventes pensaram que esse homem misterioso era um cúmplice do Rei Invencível. Mas as coisas não eram bem assim. Esse senhor realmente conhecia o garoto que fez o domínio da Tartaruga Negra cair, mas ele não era um cúmplice. Ele é algo mais íntimo que isso. Ele até ficou surpreso em perceber que aquele garoto tinha desenvolvido o corpo eterno. O velho sabia que se ele esperar até que as pessoas do reino superior notem o que está acontecendo, o reino inferior será destruído através dos feitiços do território mortal de Nishan. Por isso ele decidiu acelerar seus planos e selar a formação de teletransportes. E para isso ele usou seu poder que esteve selado durante 1000 anos. E assim nós é revelado que esse cara misterioso é o mestre do Rei Invencível, Feng Qiun. E após revelar sua verdadeira identidade, ele invadiu o castelo do Lorde do Território. Ao mesmo tempo, no domínio da Tartaruga Negra, todas as ilhas estavam despencando, e os cidadãos estavam caindo direto para o reino inferior. Eles eram imortais que dominaram todos da sua geração, e subiram para o reino superior, mas agora eles estão sendo despejados para baixo de novo. Mesmo não querendo, o velho bizarro teve que registrar o colapso do domínio da tartaruga, mas antes de arrumar o registro, ele foi esmagado por um enorme pedregulho de uma das ilhas. E vendo seu reino sendo destruído, o grande ancião ficou irritado, e perguntou se o invasor sabia o pecado que ele cometeu, e debochando do velhote. O Rei Invencível falou que não estava a fim de ouvir o sermão de um lorde que envenenou o mundo, e tratou todos os seres do mundo inferior como ervas daninhas. Os imortais não têm o direito de julgar as suas escolhas, e enquanto dizia isso, ele aumentava seu poder ainda mais. Ao mesmo tempo, o velho percebeu que o objetivo do invasor sempre foi a árvore do mundo. Ele deliberadamente atraiu os monarcas, e usou eles como iscas para revelar a localização da árvore. É claro, a expressão de medo do ancião só fez com que o Rei Invencível ficasse mais animado. E no estilo Super 11, ou Inazuma Eleven se vocês acharem melhor, ele chutou uma bola de energia, e eliminou mais um imortal com apenas um golpe, e em seguida partiu a anciã ao meio com uma voadora. Naquele momento o grande ancião não sabia que sentia raiva por ver seus companheiros perecendo, ou medo pelo poder esmagador do seu inimigo. E mesmo com suas emoções conflituosas, ele tentou agir forte, já que ele sabia que aquela pessoa viria salvar o reino imortal. E antes de perecer, a anciã revelou que o invasor pagará por tudo o que fez quando o senhor do domínio da Tartaruga Negra despertar, e após ela dizer isso, o prota ganhou mais 300 milhões de pontos. Como a festa não tinha acabado, o Rei Invencível fez uma referência a Genkidama, juntando uma grande quantidade de energia na palma da mão, e disparando em direção do ancião, e vendo isso o velho tentou fugir.
Mas não importava o quão rápido ele voava, ele não conseguiu escapar da bola de energia. E quando ele pensou que seria seu fim, uma mão apareceu do nada e parou seu ataque. Ao mesmo tempo ocorreu uma grande explosão de energia, e o resto das ilhas do céu foram destruídas. Sentindo a aura do indivíduo misterioso que parou seu ataque, o Prota ficou animado, já que esse cara é o Lorde dos Monarcas. Ele esteve hibernando há 3.000 anos, e durante esse tempo ele deixou os assuntos grandes e pequenos do reino imortal nas mãos dos anciãos. Mas para sua decepção, aqueles velhos deixaram o território da Tartaruga Negra neste estado miserável. E como punição o Senhor do Domínio fez seu servo se transformar em cinzas. E nisso o sistema avisou para o Prota que esse cara estava no mesmo nível que o dele, e diferente das formigas que ele enfrentou até agora, ele terá uma batalha feroz com esse cara. O motivo do Prota estar tão despreocupado era porque enquanto seu inimigo não descobrir seu corpo principal, ele não terá problemas, mas para sua surpresa, o Lorde da Tartaruga percebeu o que ele estava pensando, e de uma forma arrogante ele falou que é um deus. Então não tem como ele não entender os planos de criaturas nojentas, e após dizer isso, ele jogou a cabeça do clone em direção do Prota, e mandou ele se ajoelhar perante a sua presença. Enquanto isso, na área central da formação de teletransportes do domínio imortal de Nishan, o Feng Qiun notou a presença do Lorde do território da Tartaruga Negra ao lado do seu discípulo, e decidiu apressar as coisas, mas por algum motivo ninguém veio atrás dele, e ele ainda não encontrou o Senhor do Domínio deste lugar. E enquanto ele ficava sem entender o que estava acontecendo, um monstro apareceu na sua frente, e sem hesitar, ele atacou seu inimigo. E para sua surpresa, o que ele pensava ser um monstro na verdade era o Senhor do Domínio Nishan, e toda a aura do corpo dele tinha sido sugada de uma forma silenciosa. Enquanto analisava o cadáver, ele viu que o Lorde tinha sido esvaziado, e devido a essa forma bizarra, ele percebeu quem poderia ser o culpado, e ficou extremamente preocupado. Então, para confirmar que sua teoria estava certa, ele se teletransportou para o domínio do Dragão Verde, o território do Pássaro de Vermilion, e também do Tigre Branco, e descobriu que todos os Lordes dos domínios tinham falecido do mesmo jeito bizarro. E nessa situação estranha, onde não sobrou nenhum Lorde, ele confirmou sua teoria, e descobriu que essa aura aterrorizante era de um ser dos tempos antigos. Enquanto isso, no reino da Tartaruga Negra, o Rei Invencível debochou da ordem do autoproclamado Deus, dizendo que quem se ajoelharia não seria ele, já que ele nunca se ajoelhou em toda a sua vida, ele prefere perecer do que fazer isso. E após dizer isso, ele disparou vários raios de energia em direção do seu inimigo, e o Lorde da Tartaruga defendeu todos os ataques facilmente. Ao ver isso, o Prota estranhou o fato do seu inimigo ser mais forte do que seu clone, mesmo os dois tendo o mesmo nível de cultivo, e sem outra opção, ele decidiu depender do seu território, e perguntou para o sistema quanto tempo levaria para o domínio da Tartaruga Negra caísse perante o território invencível, e o sistema respondeu que seria em torno de 10 minutos. Ao ouvir isso, o Prota escolheu jogar com seu inimigo durante esses 10 minutos, e depois ele vai ensinar o autoproclamado Deus a se comportar com o território invencível. Ele mal pode esperar para receber os pontos de domínio de um cordeiro tão gordo. E enquanto pensava nisso, ele acabou percebendo tarde demais o ataque do seu inimigo. Ao mesmo tempo, o Lorde da Tartaruga explicou que essa Lotus vermelha só pode atacar pela frente. Devido a isso, ele sabe que aquela criatura nojenta não sofreu nenhum dano, e como ele é muito mais forte que aquela formiga, ele acredita que poderia encerrar a batalha facilmente, mas para sua surpresa, o inseto do reino inferior apareceu de repente na sua frente, e conseguiu acertar um socão no seu rosto. Em seguida, o Rei Invencível apareceu na frente dele novamente, e disparou o ataque do dragão na direção do seu adversário, mas para sua surpresa, o autoproclamado Deus parou seu soco com uma única mão, e debochou dele dizendo que existe uma grande diferença entre eles, então sua resistência é uma perda de tempo. É claro, essa arrogância do Lorde da Tartaruga só fez com que o Prota ficasse com mais vontade de humilhar ele. Assim, enquanto eles tocavam golpes em alta velocidade, a cena muda e mostra o reino inferior, e nós vemos as discípulas do Rei Invencível cuidando dos feridos. Aí do nada vários meteoros começaram a cair do céu, e vendo isso os figurantes ficaram ainda mais desesperados, mas ao olhar melhor, eles viram o Lorde das Províncias lutando contra um imortal em cima do meteoro. E vendo isso também, a Ling Bauer pediu para Baiyu esconder o corpo do seu mestre no Anel do Espaço Sumeru, já que uma vez que essa coisa caia, será o fim das 9 províncias, mas se seu mestre estiver dentro do anel, ele sobreviverá. Ao mesmo tempo, o sistema notificou o Prota que restava apenas 1 minuto.
para que o domínio da Tartaruga Negra caísse no território invencível. E mesmo depois de tantas horas, o autoproclamado Deus ainda estava de pé. Esse é o primeiro oponente que o Prota encontrou que é ridiculamente forte. Mas isso só faz tudo ficar ainda mais interessante para ele, já que essa experiência de combate está sendo perfeita. E diferente dele que estava cansado, o Lorde do domínio da Tartaruga Negra estava de boa. Ele até debochou dele, dizendo que um inseto nunca poderia derrotar um deus. E para acabar com essa brincadeira logo, ele usou sua habilidade de sentença de morte e atacou seu inimigo. Ao mesmo tempo, vários raios de energia foram disparados em sua direção, e o Prota teve que usar toda a energia que sobrava para se defender. Enquanto esperava a contagem regressiva da queda do domínio da Tartaruga Negra chegasse no zero, autoproclamado Deus declarou sua vitória e perfurou o coração do clone, mas discordando dele. O Rei Invencível disse que talvez o céu seja realmente o domínio de um deus, mas esse lugar é seu território. E no mesmo momento, o sistema avisou que o clone estava no território invencível. Aí de repente o Prota agarrou a cabeça do seu inimigo. E enquanto o Lorde da Tartaruga ficava chocado por não conseguir se libertar, o Prota disse que ele não era nada no seu território. E antes dele poder reagir, o Rei Invencível disparou uma grande quantidade de energia queima-roupa e destruiu a parte superior do corpo do autoproclamado Deus. Enquanto o rei ficava aliviado com o fato do clone poder usar o poder do território invencível, algo bizarro aconteceu. Uma mão saiu de dentro do corpo do Lorde da Tartaruga Negra, e em seguida ocorreu uma explosão de energia, e após a fumaça se dissipar, o Prota viu algo chocante, uma mulher gigantesca com uma aura demoníaca aterrorizante. E enquanto ele ficava sem entender o que estava acontecendo, o ser demoníaco atacou ele com sua aura de outro mundo, e só com um olhar, ele percebeu que não poderia deixar o ataque dela tocar no seu corpo. Mas para sua surpresa, a energia dela começou a entrar na sua boca, olhos e também ouvidos. Ele não esperava receber um ataque tão estranho, e sem poder fazer nada seu clone acabou sendo destruído. No mesmo momento, a consciência do Rei Invencível voltou para seu corpo original, e ele ficou em dúvida se aquele era o corpo verdadeiro daquela deusa imortal. Aquilo não parecia ser do mundo superior. Enquanto isso, no reino da Tartaruga Negra, a deusa demoníaca estava animada por ter encontrado uma nova presa. Aquele avatar fez o segundo domínio imortal cair, e ainda por cima ele possui o poder da lei de algum tipo de domínio. Se ele não tivesse saído daquele clone a tempo, ela poderia ter se divertido um pouco mais, e antes dela partir para seu próximo objetivo, ela revelou que o fim está próximo, com a destruição do domínio imortal, e a chegada do seu clã dos demônios celestiais. Uma nova era de terror vai se iniciar. Voltando a cena para o Rei Invencível, nós descobrimos que Ling Bauer levou o corpo principal do Prota, e também os cidadãos do reino inferior para dentro do Anel do Espaço Sumeru. Enquanto isso, no lado de fora, a deusa demônio decidiu encerrar sua diversão por enquanto, e disse para os mortais aproveitarem seus últimos dias, porque quando seu pessoal chegar, as formigas só terão duas opções: se render ou morrer. E antes de partir, ela disse que verá o Rei Invencível novamente em breve. Sentindo a aura dela entrando na torre misteriosa, o Prota decidiu ficar dentro do anel espacial por um pouco mais de tempo, até os destroços do reino imortal terminassem de cair. 15 minutos depois, a Ling Bauer tirou todo mundo de dentro do anel do espaço Sumeru, e por finalmente poder respirar ar fresco, os cidadãos ficaram felizes por terem sobrevividos, e agradeceram o Lorde das Províncias por ter protegido as suas vidas. Ao mesmo tempo, as duas discípulas do Prota se agarraram nele, e ficaram aliviadas por ele estar bem. Enquanto confortava as duas, o Prota explicou que aquela mulher que derrotou seu clone com um golpe, ela não deve ser subestimada. Ele vai precisar usar os pontos de domínio que ganhou para expandir o território invencível e derrotar ela, mas por algum motivo ele sente que tem alguma coisa mais forte que essa mulher naquela torre de antes. Mesmo que ele queira eliminar ela agora, ele vai esperar e ver o que vai acontecer, e enquanto isso ele vai usar seus pontos de domínio para cobrir aquela torre inteira. De repente algo caiu do céu na sua frente. No início ele pensou que era mais um inimigo, mas ao notar a aparência do cara misterioso, ele ficou feliz em encontrar com seu mestre novamente, e foi cumprimentar ele, mas ao invés de tocarem nas mãos um do outro, eles jogaram pedra, papel e tesoura, e quem ganhou foi o velho. E em seguida ele explicou que os inimigos que seu discípulo está encarando dessa vez são muito fortes, eles são coisas até mais fortes que os imortais do mundo superior, eles são do continente antigo. No começo do caos, tinha um continente antigo, e havia inúmeras raças nesse lugar, e o clã demônio celestial era uma delas. Para competir por recursos, várias raças lutaram umas com as outras por milhões de anos, mas nenhuma ganhou ou perdeu. Depois disso, algumas delas cansaram da guerra e se juntaram para mudar de dimensões, e acabaram entrando nessa dimensão, e eles são a primeira raça de mestres do mundo imortal. O tempo foi passando, e os imortais esqueceram o motivo de sua existência. Isso fez com que eles começassem a extrair recursos do reino inferior, e ele era um deles.
Raiva e o desejo de conquistar era o que ele tinha em si, porém um dia, quando ele estava atacando o mundo inferior, seu sangue foi derramado em um artefato misterioso, e depois foi mostrado para ele a invasão do continente antigo. Um tempo depois, ele descobriu que esse item era um artefato que foi originado no continente antigo e trazido para cá. De acordo com sua investigação, quando mais frequentemente as pessoas no mundo superior lutam, mais o mundo se aproxima do fim. Depois ele encontrou outro artefato, e tentou usá-lo para avisar o mundo superior, mas eles não a escutaram. Eles foram muito gananciosos, e tentaram roubar aquele artefato, e para isso, eles destruíram seu domínio imortal, e ele foi forçado a ir para o reino inferior, e passou toda a sua vida tentando adiar o inevitável. Ao ouvir isso, o rei invencível ficou aliviado em não ter invadido a torre misteriosa, mas deixando o problema do continente antigo de lado, ele perguntou para o sistema de quantos pontos de domínio ele precisará para ressuscitar as pessoas no domínio imortal, e acordar a sua esposa Xuanxu, e antes de responder, o sistema revelou para o Prota que ele tinha 950 milhões de pontos de domínio, e o tamanho do território invencível era mais de 249 mil metros. Após isso o sistema mostrou todo o inventário do Prota, e também suas habilidades. E depois o chat GPT deduziu 400 milhões de pontos. A inteligência artificial pegou de volta os pontos que emprestou para ele comprar o clone do Senhor do Domínio Imortal mais cedo. E por causa dos juros do sisteminha agiota, o Prota ficou só com 550 milhões. É claro, o rei invencível ficou irritado, já que os juros era muito alto, ele só tinha pegado 200 milhões emprestado, e acabou perdendo 400 milhões, mas deixando sua raiva de lado, ele pediu para o sistema reviver todos no domínio invencível, e usando 100 milhões de pontos de domínio, e também a habilidade do Prota de controle da vida e da morte, o sistema começou a reviver todos do território invencível, e um dos primeiros a serem ressuscitados foram os ex-lordes das 9 províncias. Naturalmente eles ficaram confusos com a situação, e vendo os mortos voltando à vida, aqueles que conseguiram sobreviver até o fim pensaram que estavam sonhando, e em seguida ficaram extremamente felizes em poder abraçar seus familiares novamente. É claro, Feng Qin também ficou chocado com essa cena. O garoto que teve seu corpo possuído por um reencarnado, e teve que ver sua irmã perecendo pela sua própria mão, também foi revivido, e ao ver sua irmã, ele ficou extremamente emocionado, já que aquele pesadelo tinha passado, e agora ele poderia estar com sua irmãzinha novamente. Com esse lado sendo ressuscitado, o Prota se teletransportou para cima de Yunzhou, e sentindo sua presença, a chefe da família Jian falou que fez tudo o que ele pediu, então agora ele deve cumprir sua promessa, e ignorando ela, o rei invencível perguntou para o sistema por que a Xuanxu não acordou, e o chat GPT respondeu que a alma dela foi gravemente ferida, e em seguida deu a missão de acordar a Jian Xuanxu para o Prota, e explicou que como a alma dela foi severamente ferida, tratamento simples é inútil, então ele deve usar o mesmo tipo de poder que machucou a alma dela para curá-la, e se ele completar a missão, ele receberá o dobro dos seus pontos de domínio atual. E terminando de ouvir a explicação do sistema, ele lembrou que o velhote tinha falado que a arma mágica tinha esse mesmo tipo de poder que feriu a alma da sua esposa. E interrompendo ele, o sistema notificou que ele tinha cumprido uma das duas condições básicas para atualizar o sistema para a versão 6.0, e depois da atualização, ele receberá o Tesouro Imortal 10.000, e de acordo com as estatísticas do sistema, ele precisará de 2 bilhões de pontos de domínio para cobrir as 9 províncias, e assim cumprir a última condição. A única esperança do rei invencível para conseguir esse número, e concluir a missão da sua esposa, e dobrar seus pontos de domínio. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do rei invencível, deixe o like, e por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês, graças a Deus e também a vocês. Eu consegui chegar aos 84 mil inscritos, e como eu sei que vocês são fera, eu acredito que nosso clã de apreciadores de obras de alta qualidade vai bater a próxima meta, e vai chegar aos 90 mil inscritos.